continuidade, nós estamos fazendo a exposição da carta de Paulo aos Filipenses, e hoje nós começaremos o capítulo 3, é o estudo número 9, né? Estamos fazendo uma sequência de estudos, e hoje nós vamos dar início ao capítulo 3, versículos do 1 ao 11, e o título, né, do capítulo, do estudo de hoje é A Verdade de Deus sob Ataque. Nós vamos meditar um pouco sobre a preocupação do apóstolo Paulo sobre a vida daqueles irmãos da cidade de Filipos, né, que estavam sendo, digamos assim, visitados, né, por certos mestres da lei, certos chamados judaizantes. A gente já viu isso aqui antes em alguma aula, que eram aqueles homens que tinham se convertido do farisaísmo, né, mas que mantinham ainda algumas práticas farisaicas, né, legalistas, e estavam ensinando isso para aquela igreja, para a igreja de Filipos. E principalmente um ensino muito perigoso que eles estavam disseminando, espalhando naquela igreja, que era o da circuncisão. Ou seja, não que a circuncisão seja um ensino errado, ou um problema em si, não é, né? Mas quando a circuncisão é ensinada de que ela faz parte do processo de salvação, ou seja, de que sem a circuncisão você não pode ser salvo, aí sim constitui um erro muito grave e um problema muito sério. É um ensino herético, porque a gente sabe que Cristo Jesus é suficiente para a salvação. A graça de Deus em Cristo Jesus, ela é suficiente, de modo que não há necessidade de nenhum outro ritual, nenhum outro, nada, absolutamente nada, que venha substituir ou que venha complementar a obra de Cristo na cruz do Calvário. E aquela igreja estava sendo assolada por esses ensinamentos. Aí Paulo, aqui no capítulo 3, lembrando aos irmãos, como sempre a gente lembra, que quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso, né, sob algemas, estava ali encarcerado, mas ele se importando, como sempre, com o reino de Deus, com a igreja de Deus, né, ele tinha essa preocupação. Ele escreve para aqueles irmãos, para advertir aqueles irmãos, orientar aqueles irmãos: irmãos, tenham cuidado com esses falsos mestres, com esses falsos ensinamentos que têm adentrado a igreja. Então, é esse o teor da carta aqui, no capítulo 3, na verdade, que a gente vai, essa porção que a gente vai estudar hoje, do versículo 1 ao 11. E a gente vai ler esse texto agora, Filipenses, capítulo 3, do 1 ao 11. E diz assim o texto: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Que Deus aplique também mais uma vez esse texto nessa manhã, que nós possamos ser edificados e abençoados com essa palavra que vai ser exposta nessa manhã. Irmãos, nesse capítulo aqui, no capítulo 3, mais uma vez, Paulo aqui, ele está renovando no versículo, como a gente lê, ele está retratando, né, a temática da alegria. A gente sabe que Filipenses é a carta que retrata a temática da alegria, né, e várias vezes a palavra vai aparecendo aqui.
Inclusive ele começa dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Ele já começa a carta sobre isso. Mas aqui no capítulo 3, como eu já disse, já adiantei, ele está preocupado com os ataques que aquela igreja estava sofrendo por parte dos falsos mestres, por parte daqueles homens que ensinavam doutrinas erradas. E aí a gente, quando lê esse texto hoje, né, muitos e muitos anos, muitos séculos depois, a gente fica pensando assim: será que esse tema é atual? Será que a igreja do Senhor hoje ela também sofre ataques com relação à verdade? E aí a gente pode dizer que a resposta é sim, né? Esse tema é um tema oportuno, é um tema urgente. Talvez a gente não veja por aí algum ensinamento sobre circuncisão, como a gente viu na igreja de Filipos, mas há muitos outros ensinamentos que vão de encontro, ou vão ser contrários à palavra de Deus. E é por isso que aqui Paulo vai chamar a atenção sobre isso. A gente sabe que a igreja evangélica brasileira, se a gente pensar no contexto do Brasil, ela tem sido alvo de muitos ataques, né, de vários ensinamentos errados, de um evangelho que não é mais o evangelho da cruz, o evangelho genuíno, né? A gente precisa voltar ao evangelho simples, o evangelho que diz que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, e que essa graça de Deus, é algo gratuito, não precisa pagar. A gente já começa por aí, porque tem muita gente vendendo a salvação, né, impondo um jugo sobre os cristãos, sobre os fiéis, né, e mostrando muitas vezes que a salvação é muitas vezes comprada, como a gente vê aí ensinamentos de algumas teologias que ensinam que a gente também precisa ter uma vida confortável, uma vida que não pode ter doença, que tem que ser saudável o tempo todo, que não tem aflição nenhuma, e por aí vai. Então são vários ensinamentos que a gente vê disseminados. E o evangelho é um evangelho que muitas vezes a gente vê um evangelho misturado. É um evangelho que tem um pouco da palavra de Deus, mas tem um pouco também de misticismo, de algumas práticas pagãs, de algumas práticas que não são cristãs, né? A gente liga a televisão e a gente vê algumas igrejas por aí e manda encher copo d'água, e manda ungir vassoura, e manda fazer isso. É tanto ritual que eles mandam que se faça, e a gente vê que é um evangelho que mistura, né? A palavra de Deus não é um evangelho puro. E aqui nessa introdução que a gente leu nesse versículo 1, a gente já vê de cara aqui de início duas preocupações, ou dois ensinamentos que a gente pode tirar como lição desse texto. Primeiramente, que a alegria ela está centrada em Cristo, né? O centro da nossa alegria é Cristo, quando ele diz aqui: alegrai-vos em quem? No Senhor. Não é em outra coisa, não é em qualquer circunstância, não é numa circunstância de bonança, de fartura, ou de outra coisa, ou numa circunstância de saúde plena. Não, o que ele está querendo dizer aqui, ensinando para nós aqui, nós devemos entender que a alegria cristã, ela é centrada em Cristo. O nosso prazer, a nossa fonte de prazer e de satisfação pessoal e integral é em Cristo Jesus. Quando a gente aprende a se satisfazer em Cristo Jesus, a gente aprende a se satisfazer em qualquer circunstância, não só nas circunstâncias boas, mas também nas circunstâncias adversas, porque a fonte da alegria é diferente, irmãos. Se a gente pensar quando a gente, por exemplo, pensa numa pessoa que ela só sabe se alegrar, né, só sabe ter alegria, ou ela só tem alegria nas circunstâncias boas da vida, é uma pessoa que realmente está fadada, né, a ter uma vida fracassada, porque ela, quando chegar o tempo da crise, o tempo da dor, o tempo da humilhação, ela vai ser uma pessoa que facilmente ela vai se desesperar, vai se entregar e não vai confiar em Cristo Jesus. Então a alegria também, que a gente pensa aqui, não é aquela alegria que é só das circunstâncias favoráveis, das circunstâncias boas da vida, mas também nas situações em que a gente realmente vê o aperto. Por quê? Porque a alegria não está centrada nas coisas, mas como diz o texto aqui no versículo 1, está centrada no Senhor Jesus, que é a nossa fonte. E aqui no versículo 1 a gente ainda vê, a título de introdução, a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo, que a repetição é um recurso muito bom para a gente aprender, é um recurso poderoso na aprendizagem. O que é essa repetição? Paulo termina o versículo 1 dizendo: a mim não me desgosta, né, a alegria, e segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Ou seja, Paulo, ele diz que para ele é interessante e é seguro para aquela comunidade que ele repita coisas que ele já ensinou antes,
Tá? E se a gente olhar realmente as cartas de Paulo, irmãos, a gente vai entender que muitos dos ensinamentos já foram mostrados, já foram trazidos em outras cartas. Agora mesmo a gente está lendo Filipenses, mas se a gente voltar lá para Gálatas, por exemplo, a gente vai entender e vai observar que o apóstolo já tinha advertido a algumas comunidades sobre essa questão dos falsos ensinamentos. Vez ou outra, quando a gente está lendo as cartas de Paulo, a gente vê essa preocupação do apóstolo sobre ensinamentos falsos. E aqui a gente vê que ele repete. Então, a igreja, né, nós como igreja, temos necessidade de estarmos sempre que possível ouvindo mais de uma vez ou várias vezes as verdades do Evangelho, porque isso vai reforçar a nossa fé, vai consolidar a nossa fé em Cristo Jesus, porque é o nosso alimento, né? A gente sabe que todo mundo aqui, quem tem dos 10, dos 12, dos 30, dos 40, dos 50 anos, sei lá, até mais, por exemplo, sempre comeu pão, por exemplo. Não é que você comeu pão uma vez na vida e nunca mais vai comer pão, ou comeu feijão e nunca mais vai comer feijão. Não, você vai ter esse alimento todos os dias da sua vida, porque isso vai alimentando você, vai sustentando você. Então, da mesma forma, o Evangelho de Cristo, as verdades que a gente escuta, que a gente vê, que a gente ouve, a gente vai repetindo, porque isso vai consolidando, vai reforçando a nossa fé no Senhor. Então, inicialmente, é isso que a gente vê aqui, já título de introdução no capítulo 3 de Filipenses. Mas a gente vai adiantar um pouco mais aqui, no versículo 2, né? E a gente vai destacar alguns ensinamentos que a gente vê aqui. Ele diz o seguinte: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E aqui o apóstolo Paulo já entra no assunto dessa parte da carta, que é a advertência àqueles irmãos, quando ele diz acautelai-vos, tenhais cautela. O que é cautela? Cuidado, né? A pessoa que é uma pessoa cautelosa é uma pessoa cuidadosa, é uma pessoa que tem muito cuidado com alguma coisa. Quando eu digo, olha, acautelai-vos do vírus da Covid, né? Todo mundo sabe, né? Ter cuidado, ficar alerta, ficar esperto, manter os olhos abertos com aquilo que a gente tem sido ensinado, né? Sobre os protocolos e tudo mais. Paulo está escrevendo para aquela igreja dizendo isso: irmãos, tenham cuidado aí, sigam os protocolos de quê? Do Evangelho, né? Atentem para a palavra, sigam os protocolos da verdade, para que vocês não sejam enganados, mantenham os olhos abertos, sejam vigilantes, porque no meio de vocês tem lobos, né? Tem pessoas ensinando aí coisas erradas. A heresia, irmãos, ela tem muitas formas de aparecer. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Tem coisas que são muito claras para a gente, né? Por exemplo, se alguém chegasse hoje para a gente e ensinasse: olha, meus irmãos, vocês vão ter que fazer um determinado ritual para vocês completarem a obra de salvação. Para a gente aqui nessa igreja hoje seria algo extremamente fácil de refutar e de dizer: vai para lá, Satanás, que aqui não tem vez não, não é? Porque a gente já aprendeu isso aqui nessa comunidade, a gente já foi, né, desde que aqui existe, né, que a gente já aprendeu que a salvação ela é plenamente em Cristo Jesus, que não precisa de nenhum complemento. Mas existem outros ensinamentos que de repente a gente pode ouvir aqui e ali e querer botar na cabeça, botar no juízo. Algumas coisas que talvez não pareçam estranhas, né? Que talvez não pareçam estranhas. Então a gente tem que ter cuidado, principalmente com temas relacionados à própria palavra de Deus, né? Por exemplo, eu posso entender o jejum. Já foi falado aqui sobre jejum, já foi pregado. A gente sabe da importância do jejum, mas o jejum, por exemplo, ele não pode também a salvação. Ele não tem implicação no sentido de que eu preciso jejuar para ser salvo. De repente alguém pode ouvir isso aí: olha, você jejue mais, que você vai, para você ser salvo. Isso é um ensinamento errado, né? Então a heresia ela tem várias faces, mas o veneno, como diz aqui o Hernandes Dias Lopes, é mortal, né? Então nesse versículo que a gente leu aqui, Paulo vai falar desses falsos mestres, que eram pessoas, como eu já disse, eram homens que tinham se convertido ao Evangelho vindos do farisaísmo, da lei, do legalismo. Por isso que a gente entende assim como é que eles se comportavam. Eles eram apegados ainda a certos rituais judaicos, legalistas, como a circuncisão, por exemplo, né? E a circuncisão a gente sabe que foi um ritual simbólico instituído por Deus ali, na aliança que ele fez com Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 17, os irmãos quiserem ler depois, vocês vão ver todo o pacto de Deus, a aliança de Deus, que ele diz, né, que o menino ao 8º dia tem que ser circuncidado. Então vai todo o ritual e Deus explica lá. E o ritual ele tinha um sentido espiritual, e interessante é isso que a gente observa também, é que Paulo está aqui falando desses falsos mestres,
Porque, na verdade, irmãos, esses falsos mestres estavam ensinando sobre a circuncisão, mas não era nem na circuncisão no sentido lá do Antigo Testamento, que tinha um caráter espiritual, que tinha também algo relacionado ao coração, à aproximação de Deus, a relacionamento com Deus. Tinha esse caráter sim, mas os judaizantes, esses homens que estavam ensinando a doutrina errada na igreja de Filipos, eles estavam preocupados muito mais com um ritual que não tinha esse sentido espiritual, era um ritual pelo ritual apenas, de cortar lá, né, a pele do membro da criança, como a gente sabe que é a circuncisão. Então, era um ritual baseado na mutilação, cortar a carne simplesmente por cortar, e não tinha, né? E Paulo ele vai justamente ser contra isso aí, vai rechaçar, ele vai refutar, ele vai ser contra e vai ensinar aqueles irmãos, tenham cuidado, porque esses homens, eles podem aparecer na igreja sob 3 formas, que Paulo mostra aqui, está no versículo 3, olha. Paulo usa a palavra cães, a palavra maus obreiros, e também a palavra aqueles que eram adeptos da falsa circuncisão. E vamos entender por que Paulo usa essas palavras, né? Por que aparece aqui acautelai-vos dos cães, dos cachorros, né? O que tem a ver cachorro, cão, com aqueles homens que ensinavam aquelas doutrinas na igreja de Filipos? Irmãos, o cachorro que a gente conhece hoje, o cãozinho que a gente conhece hoje, é algo extremamente mimoso, é considerado um amigo do homem, né? Quem tem cachorro aí sabe que como é bom, é agradável ter um animalzinho. Mas o cão nem sempre foi visto dessa forma, né? Os costumes antigos, nas sociedades antigas, os cães eram considerados animais imundos, né? Eram animais imundos. O cachorro era considerado um animal imundo. E aí era também considerado um animal selvagem, um tipo de animal que andava caçando, latindo e caçando. Mais ou menos como eu acho muito parecido com o que a gente entende hoje como lobo. Era mais ou menos algo feroz também, né? E que andavam aí em matilhas, em conjunto, tentando, caçando, né? Em busca das suas presas, né? Do seu alimento. E Paulo vai usar aqui a palavra cães, acautelai-vos dos cães. Olha a relação que Paulo está estabelecendo aqui, entendam a metáfora, que é a comparação que Paulo está fazendo, daqueles ensinadores, aqueles homens da lei, né, judaizantes, aqueles mestres da lei, com os cães. Ou seja, assim como aqueles cães andavam à procura da caça, andavam em grupo ali, em matilha, procurando a sua presa, a caça, o seu alimento, aqueles homens também que ensinavam, aqueles mestres, andavam também nas igrejas, tentando arrebanhar pessoas, tentando tragar ali pessoas a partir dos seus ensinamentos. E é interessante notar porque que Paulo se preocupa com isso, irmãos, porque os judaizantes, esses mestres da lei, esses falsos mestres, eles atacavam pela base da doutrina. Qual era a base da doutrina cristã? A salvação pela graça, né? O que eles estão fazendo quando eles propõem que tem que ter circuncisão, que a salvação ela só é completa e plena quando é circuncidado? O que eles estão fazendo? Eles estão exatamente atacando a base da doutrina e dizendo que a salvação ela não é algo 100% dada por Deus, mas é algo que tem um mérito, um esforço humano. E a gente para pensar aqui, a salvação conquistada por Cristo na cruz tem algum mérito nosso? Não tem. Paulo é muito claro lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, quando ele diz que a salvação é pela graça por meio da fé. A gente se apropria disso por meio da fé. Inclusive a fé é um instrumento extremamente importante na nossa cosmovisão cristã, na nossa vida cristã, porque é por meio dela que nós nos apropriamos das riquezas da graça de Deus. É pela fé que nós estamos hoje aqui no dia de domingo, sentado nesse banco dessa igreja ouvindo a palavra de Deus, quando poderia estar fazendo qualquer outra coisa no meio do mundo, né? Mas a gente tem uma fé que nos move, né, a buscar o Senhor, as coisas de Deus, aquilo que é de Deus, a aprender mais de Deus, buscar do Senhor, se estar próximo de Deus. E aqueles homens estavam atacando essa base. E aí Paulo diz, cuidado com os cães, cuidado com esses homens que andam aí rosnando pelas ruas, revirando o lixo, que era o que os cachorros também fazem até hoje, revirando os lixos, né? Era mais ou menos como Paulo está comparando, esses cães que andam por aí rosnando, latindo, pregando aí coisas falsas, erradas, procurando atacar. Paulo diz que aqueles homens eram homens insolentes, astuciosos, né? Aliás, o pastor Hernandes Dias Lopes aqui diz isso, eram homens astuciosos, eles não mediam esforços, irmãos, né, sobre isso. E aí eu fico pensando, como muitas vezes nós como cristãos somos tão tímidos, né,
somos tão assim recuados, somos tão, não temos essa audácia, essa astúcia de ensinar a verdade. E olha que nós conhecemos a verdade, mas nós nos retraímos muitas vezes. E aqueles homens, aqueles mestres falsos, eles eram audaciosos ao ponto de irem para as igrejas para disseminar. E outra coisa, viu? Eles meio que seguiam ali o calcanhar de Paulo, né? Onde Paulo ia, fundava a igreja e deixava o trabalho estruturado, eles iam atrás para desfazer o trabalho, para ensinar coisas erradas, né? Então vejam como eram agitadores, como o pastor Hernandes Dias Lopes usa a palavra com relação a eles. Mas o texto diz também que eles eram maus obreiros, né? Obreiros da iniquidade, eram obreiros fraudulentos, que fraudavam, né? Enfim, eram homens que estavam ali causando um prejuízo, um estrago. Paulo já fala sobre isso, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 13, 2 Coríntios 11, 13, Paulo já faz uma menção sobre esses homens, quando ele diz assim, 2 Coríntios 11 e o versículo 13, porque eu vou pegar do versículo 12. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então Paulo está aqui novamente combatendo homens que ensinavam, que se passavam por apóstolos, né, homens autênticos, quando na verdade eram pessoas fraudulentas que estavam disseminando o ensinamento errado. Então, qual era o objetivo desses homens, desses ensinadores, desses mestres falsos? Era justamente desviar a atenção daquela igreja, daquelas igrejas, daqueles irmãos, de Cristo. Desviar a atenção de Cristo e da obra redentora de Cristo, né? Da obra da redenção que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, eles trabalhavam para levar aqueles homens, aqueles irmãos, aliás, aquela igreja, para o erro, né? Esse era o problema. E ainda diz o texto aqui, no versículo que nós lemos, o 2, acautelai-vos da falsa circuncisão. E a gente entende porque que Paulo está dizendo da falsa circuncisão. Porque a verdadeira circuncisão que Paulo pregou, que Paulo ensinou para a igreja, qual era? Era a circuncisão do coração. Era a circuncisão não mais daquela mutilação, daquele corte que tinha que ser feito como ritual, lá na carne, né, do membro do menino, da criança ainda, aos 8 dias de nascido. Não era mais essa circuncisão que era necessária para a salvação. Mas Paulo está dizendo agora que é uma circuncisão do coração, né? Porque aquela circuncisão agora se tornava um ato sem sentido, né? A partir do momento que Cristo Jesus, ele se coloca como nosso Salvador, agora nós não temos mais necessidade desse ritual. E aí o que é que os mestres judaizantes, aqueles homens falsos mestres, estavam fazendo? Trocando a graça de Deus por um ritual meramente físico, que era de cortar a pele da criança. Eles se vangloriavam desse ritual, né? Eles confiavam quando o coração, na verdade, não tinha sido circuncidado. E aí Paulo já tinha ensinado em outros momentos, e aqui na carta também ele vai mostrar, que a verdadeira circuncisão agora não é mais a da carne, né? Mas é a circuncisão do coração, aquilo que era operado pelo Espírito Santo de Deus na vida da gente por meio, aliás, em Cristo Jesus, né? Por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então, irmãos, vejam como nessa parte aqui que nós lemos, no versículo 2, Paulo já inicia a sua preocupação desmascarando aqueles homens, aqueles falsos mestres que estavam entrando na igreja de Filipos e causando aquele estrago. Mas na continuidade do texto, né, Paulo ele vai falou sobre esses homens, quem eram, né, esses judaizantes, esses falsos mestres, mostrando que eram cães, né, eram como maus obreiros, eram homens que pregavam a falsa circuncisão. Mas ele, por outro lado, no versículo 3, ele vai falar também agora quem é o povo de Deus. Esse povo agora que foi circuncidado no coração e não mais no ritual físico da circuncisão da carne. E ele diz aí no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, né? Paulo aqui está fazendo uma descrição de quem é esse povo, né?
e ensinando que a salvação agora não depende mais, né, da circuncisão, né, que anulava, que a circuncisão anulava aí o sacrifício de Cristo e mostrava que como se Cristo não fosse suficiente para a obra de salvação, né? E Paulo vai refutar veementemente, de uma forma muito forte, essa doutrina, esse ensinamento, e mostrar que agora a circuncisão é do coração, é uma circuncisão operada pelo Espírito Santo de Deus. E a igreja agora, a igreja do Senhor, o povo do Senhor é um povo que é circuncidado no coração. Tanto é que ele diz aí no versículo 3, né? Nós é que somos a circuncisão. Nós quem? A igreja do Senhor, a igreja comprada, lavada, redimida por Jesus. E como é que Paulo vai descrever esse povo então? Como é que ele vai mostrar quem é esse povo? Esse povo que ele diz, nós que somos a circuncisão, a igreja. Como é que ele caracteriza essa igreja? E ele vai dizer que esse povo é identificado aqui no versículo 3 pela adoração. Ele diz aqui, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, né? Então, Paulo está falando aqui da adoração, mas não é uma adoração de qualquer forma, é a adoração que é prestada a Deus. E de que forma? No Espírito, né? Não é qualquer tipo de adoração. A igreja adora a Deus e adora a Deus mediante o Espírito Santo de Deus que habita nela. Bom, qualquer adoração que não seja prestada a Deus, ela acaba se tornando uma idolatria, né? Porque somente Deus é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração, né? A adoração sem a ação do Espírito Santo não é aceitável, né? Diante de Deus, não é aceitado por Deus. E Paulo está fazendo isso porque ele sabia que aqueles homens, né, que se colocavam ali, aqueles falsos mestres, na verdade eles não adoravam a Deus. Eles estavam muito mais preocupados com o ritual da carne, o ritual físico, do que propriamente com adorar a Deus em espírito e em verdade, como Jesus diz lá em João, né? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Espírito, no coração, um coração regenerado, transformado. E aí Paulo vai falar para aquela igreja, porque e para nós hoje também, como igreja do Senhor hoje, né, continuidade, porque é possível que haja muitas vezes pessoas dentro da igreja do Senhor que cumpram os rituais, né? Sejam pessoas assíduas aos cultos, sejam pessoas que cumprem ali as atividades de uma forma muito séria, né? Muito responsável. Isso é possível, mas muitas vezes o coração não está ainda totalmente rendido ao Senhor. Muitas vezes é um coração em que há a presença da amargura, a presença do ódio, do orgulho, de todos os tantos outros sentimentos que estão ali no coração. Então, por isso que ele vai falar aqui, né, dessa adoração a Deus em espírito, né? A gente sabe que muito bem, se a gente vai para os evangelhos, que os fariseus eram homens assim, eram aqueles homens que eram cumpridores ferrenhos da lei. Eles obedeciam à lei de Moisés e nos mínimos detalhes ali, eram zelosos. Inclusive Paulo era um deles, antes da conversão. Obedeciam a lei de uma forma assim, extraordinária. Mas a gente sabe também que eram homens que não tinham ainda o coração, né, regenerado, não tinham o coração ainda transformado. Tanto é que tem uma passagem bem interessante lá em Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, vocês podem ler em casa depois, que é aquele episódio em que Jesus cura um homem da mão ressequida. Vocês estão lembrados, né? Quando ele faz aquela cura, o homem tem um problema numa mão, e é interessante porque eles condenam Jesus, porque Jesus estava operando uma cura no sábado, e pela lei de Moisés não podia, isso era, né? A gente sabe disso. E aí os fariseus chegam em cima de Jesus, né, pressionando Jesus e condenando Jesus por aquilo. No final, no versículo 6, quando termina lá a narrativa, sabe o que eles fazem? Lá no templo ainda, na sinagoga ainda, vão tramar contra a vida de Jesus. Olha, o negócio sério, né? Estavam condenando Jesus pela cura que Jesus estava operando, mas ali naquele mesmo texto, ali no final ali, da narrativa, diz que eles se reuniram com os herodianos, as pessoas que trabalhavam para Herodes, para tramar como é que iam fazer para destruir Jesus. Então, olha o que é que Paulo está dizendo aqui, né? Quem eram esses homens, esses judaizantes, esses falsos mestres da lei. Mas também Paulo mostra aqui nesse versículo que o povo de Deus é um povo que é identificado pela centralidade de Cristo na vida. Nós temos a nossa vida centrada em Cristo Jesus. Não há nenhuma outra coisa que deva ou que deva ser ocupada na nossa vida que não seja
cujo centro não seja Cristo Jesus, né? O povo de Deus é aquele povo que aprecia plenamente a obra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, né? Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós, como povo de Deus, não é um povo que se gloria, nós não devemos nos gloriar em outra coisa a não ser na salvação, na obra e na pessoa de Cristo Jesus, né? Isso significa, irmãos, que ter todo o nosso prazer, todo o nosso deleite está em Cristo, porque Ele é suficiente para nós, né? E isso é muitas vezes, essa palavra que nós estamos ouvindo nessa manhã, porque deve ser um guia no nosso coração, porque na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Cristo Jesus, muitas vezes nós somos motivados por muita coisa que está ao nosso redor, a depositar nossa alegria em coisas que são muitas vezes passageiras. A gente precisa sim e deve aproveitar aquilo que Jesus colocou diante de nós, mas somente Ele nos satisfaz plenamente. E se tem uma coisa em que nós devemos nos gloriar, é nos gloriarmos na cruz de Cristo. Não vou me gloriar nos meus bens, não vou me gloriar na boa saúde que eu tenho, não vou me gloriar porque eu tenho bons relacionamentos, que eu tenho amigos bons, amigos influentes. Não é nisso. Mas que a minha alegria, a minha satisfação e a nossa satisfação esteja no fato de saber que Cristo Jesus é o nosso Salvador, que Ele nos salvou, que nos redimiu e que só Ele deve ser o objeto da nossa adoração, da nossa exultação, da nossa alegria em Deus. E aqui ainda sobre o povo de Deus, no versículo 3, né, quando ele diz aqui que nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Reforçando aquilo que a gente está falando, né, que a gente está expondo aqui. Não confiar na carne. O que é a carne? A carne são os nossos desejos, a carne é a nossa natureza humana. E quando a gente confia na nossa natureza, irmãos, o resultado é muitas vezes a queda, a ruína, a decepção, a frustração, né? O texto aqui nos ensina que como igreja, como povo de Deus agora, nós não podemos ficar voltados para nós mesmos, confiarmos em nós mesmos, nem nos gloriarmos em nós mesmos, mas aqui nos gloriarmos em Cristo. Paulo está dizendo isso porque aqueles homens estavam ensinando assim. Aqueles judaizantes, os mestres falsos, estavam justamente a partir do momento que eles estavam ensinando sobre a circuncisão, de que para ser salvo eu precisaria retalhar a minha carne, né, ter a circuncisão, fazer aquele ritual. É como se dissesse assim, eu tenho que confiar em mim mesmo também, eu tenho a carne, tenho que confiar na minha carne, né? É como se eles estivessem pregando isso, confiar não só em Jesus, mas também na circuncisão, para completar a obra de salvação, para concluir a obra de salvação. E Paulo está dizendo isso, não confiamos na carne, a obra completa é Jesus Cristo, né? A salvação ela está totalmente completada em Cristo Jesus. E aí por que Paulo está dizendo isso? Paulo era uma pessoa que ele tinha toda a autoridade para falar sobre circuncisão. É como se Paulo dissesse assim, olha, vocês aí, falsos mestres, né, judaizantes, né, vocês são fichinha perto de mim. Paulo vai, porque no versículos 4, 5 e 6, Paulo vai mostrar as suas credenciais, quem ele era, né? Paulo vai mostrar aqui o testemunho dele, de como ele abandonou essa vida, né, o legalismo, aquilo que estava lá, e ele colocou toda a sua confiança, toda a sua esperança, toda a sua vida em Cristo Jesus, vivendo plenamente, totalmente e exclusivamente para Cristo, porque ele sabia da riqueza que era a nova vida em Cristo. E aí nos versículos 4 e 5, 6 ele diz, eu acho fantástico quando Paulo diz assim, dirigindo-se diretamente àqueles homens, àqueles falsos mestres, para a igreja, né? Mas atacando aqueles falsos mestres, dizendo o seguinte, olha, bem que eu poderia confiar também na carne, como vocês fazem aí. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por que Paulo vai dizer isso? Porque ele vai dizer, olha, primeiramente, eu fui circuncidado ao 8º dia. Então eu tenho uma experiência aqui, eu sou judeu, né? Fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel. Paulo era da linhagem de Israel, era um israelita, era um homem, era um puro sangue, para usar uma expressão, né? Ele tinha o puro sangue judeu. Não era aqueles homens lá, judeus, que tinham se convertido depois de adultos. Não, Paulo desde criança, já tinha, de nascimento. E ele diz mais, da tribo de Benjamim, uma das tribos mais nobres e mais importantes das tribos de Israel. Paulo era dessa tribo, de linhagem. Hebreu de hebreus. Paulo falava a língua hebraica, Paulo cumpria os rituais judaicos como qualquer bom, né, judeu. Quanto ao zelo, se a gente for olhar o zelo, irmãos, aí é que Paulo era zeloso, porque um fariseu, porque Paulo era fariseu antes. Fariseu era justamente aquela criatura que era zelosa demais
pela lei mosaica, né? E ele diz, quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Tudo aquilo que afrontasse o judaísmo, né? Ele ia ali em cima, a gente vê lá no livro de Atos. Quer saber quem era Paulo? Vá lá para o livro de Atos e veja como Paulo perseguia as igrejas, até que ele tinha um encontro com Jesus maravilhoso, e a vida dele se transforma, e de perseguidor ele passa agora a ser perseguido por causa do evangelho de Cristo. E ele diz ainda mais, quanto à justiça que há na lei, né, essa justiça que vem da lei, ele era irrepreensível. Sabe o que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não tem nada do que falar, não tem ali um erro, não tem uma falhinha. Ele era realmente um cumpridor, né? Aquele legalista que sofria na carne ali para cumprir, né? Então Paulo era um legalista, e Paulo diz, olha, vocês aí, falsos mestres que estão ensinando isso, olha, eu muito mais do que vocês, eu poderia estar aqui me gabando disso aqui. Mas aí no versículo 8, que a gente ainda vai falar, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isso tudo aí que era considerado lucro, que era coisa importante demais, né? Porque um fariseu se achava, né, o bambambam, né, como cumpridor da lei de Moisés e tudo mais, como alguém irrepreensível, irretocável. Eles se orgulhavam muito disso. Mas Paulo diz, o que parecia lucro, o que parecia algo, né? Ele diz, eu considero o quê? Perda por causa de Cristo. Depois ele vai ser mais forte ainda e vai dizer, eu considero tudo isso como esterco. Os irmãos sabem o que é esterco, né? Paulo vai comparar tudo isso a algo repugnante, a algo que não tem importância nenhuma. Então vejam o testemunho de Paulo, que Paulo dá aqui para aqueles irmãos, nesses versículos que nós vemos aqui. Paulo tinha esses privilégios todos, irmãos, como alguém que veio do judaísmo, do legalismo, né? Um privilégio, foi circuncidado, ele nasceu judeu, era membro de uma raça que tinha recebido, né, esse rito da circuncisão, estabelecido lá ainda no Gênesis, né, como a gente viu, lá na época com Abraão, né? Ele também era da linhagem de Israel, como a gente vê aí, não era um judeu apenas porque era religioso, mas porque tinha o direito de nascimento em relação a isso, né? Paulo aqui ele mostra a sua pureza absoluta, como ele era um judeu absolutamente, né, da tribo de Judá e tudo mais. Então ele mostra aqui, nesses versículos que a gente leu, todos esses privilégios que ele tinha. Mas também ele mostra ainda aqui os méritos, né? Os méritos que ele tinha. Nos versículos 5 e 6 que a gente leu aqui, ele lista os direitos que ele tinha adquirido por nascimento, como judeu, mas também ele vai listar algumas coisas que ele adquiriu pela escolha que ele fez, né? E a gente viu no versículo 5 a questão de que ele disse que ele era hebreu de hebreus, né? Paulo celebrava, aqui a gente viu aqui, aliás, falava a língua hebraica, tinha um domínio da língua hebraica, embora ele tenha nascido na cidade de Tarso, em Jerusalém, mas foi um homem que foi educado aos pés de Gamaliel, né, na lei judaica, né? Não era apenas um judeu ali que depois, né, vivia, mas foi um judeu que obedeceu ferrenhamente à tradição, à ortodoxia judaica. E também era fariseu, como o próprio nome já sugere, fariseu era uma pessoa separada, era uma pessoa realmente fervorosa, cuidadora da lei, das tradições e rigorosamente observantes, né, da lei judaica. E também, como a gente viu aqui no versículo 6 ainda, ele era alguém que era zeloso, né? Ele se levantou, Paulo usou todas as suas forças possíveis para preservar, para zelar pela lei, né? A ponto de perseguir a própria igreja do Senhor. Tanto é que quando Paulo se encontra com Jesus, né, naquela visão ali no caminho de Damasco, o que é que Jesus diz para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha a palavra, porque realmente Paulo era alguém perseguidor da igreja. Mas Paulo olha para isso tudo, irmãos, aqui que a gente viu nos versículos 4, 5 e 6 e diz, isso tudo para mim que era lucro, agora é perda, porque o que eu conheço agora é tão valioso, é tão importante, é tão sublime, que isso aqui é considerado para mim algo desprezível, eu considero isso aqui algo repugnante, algo que não tem prazer nenhum mais. Era o sentimento que Paulo nutria no seu coração, porque ele tinha agora consciência do valor do Evangelho. Ele sabia da importância, desde aquele encontro ali em Damasco com Cristo Jesus, ele sabia da importância pela experiência que ele tinha no judaísmo agora, com o encontro que ele teve com Cristo, ele considerou tudo aquilo que ele considerava importante como perda.
né? Como perda, e a gente sabe a vida de Paulo, uma vida que vestia de prisões, de perseguição, né? Ele sofreu muito por causa do Evangelho e terminou a vida dele os últimos dias, quando ele diz lá: combati o bom combate, guardei a fé, né? Acabei a carreira e guardei a fé. E ele termina a vida dele em umas condições bem difíceis mesmo, né? Às vezes a gente fica pensando assim, quando eu olho para o final de Paulo, a gente fica pensando, né? Meu Deus do céu, o homem viveu exclusivamente para o reino de Deus. Está aí 13 cartas que mostram o trabalho incessante e incansável do chamamento de Deus mesmo para a vida de Paulo, né? E quantas prisões, e aí, irmãos, a gente olha para a vida da gente, aí um problema de saúde que aparece, a gente já se acha assim que não é merecedor daquilo, né? Meu Deus, mas eu sou teu servo, eu sou cristão, eu sou crente, e estou com isso aqui, estou com aquilo outro, né? Às vezes a luta não chega nem perto do rastro, né, do que Paulo sofreu. Mas a gente às vezes já começa a se queixar diante de Deus e querer apresentar para Deus as nossas credenciais. Mas Senhor, eu sou teu servo. Mas Senhor, eu canto na igreja. Mas Senhor, eu prego a palavra. Sou evangelista. Sou diácono, sou pastor, sou presbítero. A gente apresenta todo tipo de justificativa diante de Deus, né? E parece que a gente precisa aprender cada dia mais que o Evangelho de Cristo implica também no sofrimento como Cristo sofreu, né? Se Cristo sofreu, ele é o maior exemplo de sofrimento. Mas o maior exemplo que fica para nós ainda é de que um dia nós venceremos tudo isso aqui e estaremos eternamente com Ele, livres de todas essas aflições. E aqui no versículos de 7 a 11, né, quando ele vai começar a dizer que tudo isso que ele tinha, toda essa condição que ele tinha no legalismo, no judaísmo, tudo isso ele agora abandonou e considerou como algo repugnante, porque agora o que ele conhecia, quando ele começa a comparar, ele vai mostrar que agora ele tinha uma outra vida, né? Antes era uma vida que estava disposta a dar o sangue pelo judaísmo, pelo legalismo, pela lei, e agora ele sabe que é uma vida diferente. E aí o que muda na vida de Paulo, que Paulo está ensinando aqui para aquela igreja? Qual é a mudança que ocorre aqui? Ele vai ensinar aqui nos versículos de 7 a 11, né, que a obra de Cristo, irmãos, a pessoa de Cristo, ela é muito mais importante do que qualquer ritual. Olha o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. A nossa confiança deve estar em Cristo e não em qualquer outro ritual que a gente possa vir. E outra coisa, o conhecimento de Cristo, Jesus, não é um conhecimento apenas teórico, mas o conhecimento de Cristo implica agora num relacionamento íntimo e pessoal com Cristo, né? Paulo sabe a vida que ele começa a ter depois da conversão, num relacionamento íntimo com o Senhor, e não apenas um conhecimento abstrato, teórico, como tinha da lei de Deus, mas agora é algo que ele conhece Jesus e tem um relacionamento com Cristo, um relacionamento, porque ele diz aqui no versículo 8, né? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Senhor, de Jesus, né? Meu Senhor. A relação, inclusive, amorosa, afetiva, que Paulo demonstra ter com Cristo. Meu Senhor, né? Meu Salvador, meu Senhor, por amor de quem ou do qual eu perdi todas as coisas. Perdeu toda aquela condição. Hebreu de hebreus, né? Fariseu, zelador da lei, né? Era aquele homem que tinha alguém que era descendente da tribo de Benjamim, era um homem nobre, enfim, tudo aquilo aí ele diz que considera agora como refúgio, como esterco, essa palavra refúgio aqui vai ter sentido tanto de esterco, de excremento, como alguma coisa também que era usada para dar aos cachorros, aos cães, ou seja, algo sem significado nenhum, né? Paulo deixa essa condição dele como algo realmente desprezível, né? Todos os privilégios, irmãos, cerimoniais, rituais, né, religiosos do passado, agora Paulo joga tudo isso, né, relega tudo isso, por causa do amor de Cristo, por causa do conhecimento de Cristo, agora ele considera como algo sem importância, porque o valor que ele atribui ao Evangelho agora é um valor sobrenatural, é um valor, aliás, extraordinário, né? No versículo 9 também, como vimos aqui, ele diz o seguinte: e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Vejam, aqui nós vemos a importância do conteúdo do Evangelho. A gente viu o valor do Evangelho, o valor que o Evangelho adquiriu
na vida de Paulo, né? Inclusive quando a gente estava falando da importância do Evangelho, que agora a pessoa de Cristo tem mais importância do que qualquer ritual, qualquer cerimônia. É interessante notar também que agora o amor de Cristo também ele corrige até as nossas prioridades. Só voltando um pouquinho no versículo 8, ele diz agora no final, né, que eu li, por amor do qual perdi todas as coisas, né? Ou seja, o privilégio, a prioridade de Paulo agora é uma só, né, que é agradar a Cristo Jesus, que é viver para Cristo Jesus. Portanto, o amor a Cristo, ele corrige até as nossas prioridades, né? Nós que somos trazendo para a nossa vida como ensinamento, e é algo difícil de fazer, quando a gente olha para a nossa vida aqui na terra, a gente vê o quanto nós somos agarrados, presos a muita coisa, né? E talvez até alguma coisa esteja com prioridade na nossa vida. Às vezes é um relacionamento, às vezes é um emprego, às vezes é muita coisa que pode estar na base das nossas prioridades. A gente precisa corrigir as nossas prioridades por causa do amor de Cristo, e colocar o amor de Cristo, irmãos, aqui no topo, no mais importante. Os relacionamentos são importantes, né? O emprego, o trabalho é importante, o cuidado da saúde é importante, tudo é importante, mas acima de tudo isso, nas nossas prioridades esteja também o amor de Cristo, que é muito mais vantajoso. Então no versículo 9 aqui, a palavra-chave que aparece aqui é a palavra justiça, né? Que é um termo bastante também complexo para a gente entender, mas essa igreja, agora esse povo que Paulo está caracterizando agora, de qual ele faz parte, como igreja do Senhor, é um povo que foi justificado por Deus, é um povo que foi justificado por causa do sacrifício de Cristo, e a gente precisa entender algumas coisas com relação a essa justificação, que Paulo vai explicar aqui no versículo 9. Primeiro, a justificação é uma obra de Deus, não adianta ritual nenhum, como circuncisão, vai justificar ninguém de nada. Então Paulo está ensinando para aqueles irmãos, todas as nossas justiças próprias, como diz lá em Isaías, são como trapos de imundície. Acho que os irmãos lembram desse versículo, né? Lá no profeta Isaías, todos os nossos atos de justiça, qualquer coisa que a gente queira fazer, irmãos, para Deus é considerado como imundície, como algo sujo. Somente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito, é um ato de justiça, é a justiça de Deus se manifestando e sendo imputada a nós. Nós somos justificados por Deus por causa desse sacrifício, e não por causa de rituais, como aquela igreja estava sendo ensinada por aqueles homens, falsos mestres, de que a justificação deles era pelo ritual da circuncisão. Entendam por que Paulo está falando de justiça aqui. Porque aqueles homens estavam ensinando uma justiça que procede da lei. E Paulo vai falar de uma justiça que não procede da lei, mas uma justiça que procede de onde? De Cristo, a justiça que procede de Deus, uma justiça baseada na fé, e não mais uma justiça que depende de um ritual feito pelas mãos do homem. Né? Quando Jesus estava pregado na cruz, né, no madeiro ali, Deus fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, todos os nossos atos pecaminosos estavam lá na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Por isso que tem um texto que diz que ele se fez justiça por nós. Cristo é a nossa justiça, né? Feita por justiça por Deus. Então toda a nossa dívida foi paga, a justiça perfeita de Cristo, né? Aquilo que Ele fez na cruz foi depositada na nossa conta. Por isso que agora nós somos realmente justificados por Deus, como Paulo diz lá em Romanos, né? Justificados por Deus temos paz, né? Justificados por Cristo Jesus temos paz com Deus. Então a justiça agora, como ele diz aqui, e ser achado nele, versículo 9, não tendo justiça própria, como queriam aqueles homens lá, os falsos mestres, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que vem de Deus por meio de Cristo Jesus. Como diz lá o texto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas é justamente a justiça de Deus em Cristo Jesus que foi imputada, que foi colocada em nós, né? Então isso é muito forte, é muito precioso o que Paulo está ensinando para aquela igreja. Porque o que aqueles falsos mestres estavam ensinando atacava exatamente esse conceito de justiça de Deus. É como se dissesse assim, com a circuncisão, eu também tenho participação na minha salvação. Eu também tenho participação na justiça que foi feita. Para eu ser salvo aqui, eu também fiz alguma coisinha aqui. Eu mexi os pauzinhos aqui, porque eu cortei aqui a pele, né? Enfim, houve um ritual, um esforço da minha parte. E Paulo está dizendo, condenando isso. Não, a justiça
elas vêm de Deus. Qualquer ato de justiça nossa é considerado um trapo de imundície, qualquer coisa é sujeira. Mas acerca dessa justificação ainda que Paulo está ensinando aqui, ele diz que essa justiça é por meio de Cristo, é só por meio de Cristo, né? Somos justificados pelo mérito de Cristo Jesus, não pelos nossos próprios méritos. E ainda sobre essa justificação que ele está ensinando no versículo 9, também uma justificação que é recebida pela fé, irmãos. Eu já disse até no início aqui, a fé, ela é um instrumento de apropriação. Por isso que a fé é algo valiosíssimo na nossa caminhada cristã. A gente fala do amor de Cristo, inclusive Paulo fala algumas vezes nas suas cartas, que existem 3 coisas, né? A fé, a esperança e o amor. O maior de tudo é o amor, mas a fé também aparece lá, como uma das 3 grandes colunas, assim, baluartes da nossa vida piedosa, da nossa vida cristã. O amor de Deus, que está no topo, né? O amor de Deus por nós, a esperança também em Cristo Jesus, né? Que estaremos um dia todos com Ele, e a nossa fé, que é por meio dela que nós nos apropriamos. E a fé, é claro, gerada pelo próprio Deus, porque quem é que nós aqui, a gente já viu isso em outro estudo, em outro momento, quem é que de nós aqui que tem a condição de querer, de desejar Deus, de desejar o que é bom? Paulo disse que o bem que ele quer fazer, ele não faz, né? Que ele se esmurrava, né? Muito para poder, né? O bem que ele queria fazer, não fazia, mas o mal que ele não queria, estava ali. E assim a gente sabe disso. Todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo sabe qual é a luta todos os dias para estar mais parecido com Cristo, né? Os pensamentos principalmente. É o terrenozinho aqui, ó, complicado, coisa que ninguém vê, essa terrinha que está aqui, mas o que se passa aqui, como diz lá Paulo aos Efésios, os dardos inflamados do maligno. Vocês não sabem o que é dardo? É aquele troço que você joga assim, ó, na parede para acertar o alvo. Não tem aquela brincadeirinha, aquela flechinha, né? Que você tem uma roda na parede lá, você joga para acertar ali. É mais ou menos como acontece com a nossa vida cristã. Satanás todo dia fica lançando ali, ó, toda hora, né? Lançando os dardos. É uma luta que é grande, né? Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Somos ovelhas dele, guardados por ele, cuidados por ele, né? A gente só precisa estar vigilante, estar atento, que a gente também não pode abrir as portas e as fronteiras, dizendo, já sou salvo em Cristo, então vou abrir aqui as porteiras e vai estar tudo bem. Não, porque o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor como um leão rugindo, querendo o momento, a oportunidade. Ele é oportunista. Ele aproveita os momentos ali de fragilidade que a gente, né, descuida para lançar o dardo e nos atingir, né? Mas aí nós temos as ferramentas para nos protegermos, que são a armadura de Deus, né? Tudo aquilo que Paulo ensina lá. E finalizando, irmão, aqui, nos versículos 10 e 11, a gente vai ver que Paulo vai falar da comunhão do Evangelho. Ele já falou do valor do Evangelho, como a gente viu, que Cristo é o mais importante, né, em tudo. Já falou também aqui, depois do valor do Evangelho, falou sobre o conteúdo desse Evangelho, que é a justiça de Deus, e termina falando aqui nos versículos 10 e 11 sobre a comunhão do Evangelho. É o que ele diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não é? Evangelho não é apenas o conhecimento dessas doutrinas que a gente tem aqui na Bíblia. Tem gente que pode pensar, né, que ser evangélico ou conhecer o Evangelho é conhecer tudo isso aqui, conhecer a Escritura, a Bíblia, né, as verdades, os dogmas, os ensinamentos, tudo aquilo que está aqui. É isso também, mas não é apenas isso. O Evangelho, irmãos, é relacionamento íntimo com Cristo. É caminhada todos os dias com Jesus. E aí isso é individual. Essa semana eu vi uma pessoa, uma mulher pregando, dando uma entrevista. Acho que ela é uma que chama de pastora, né? Tem igreja que tem pastora, né? A gente não tem isso na nossa denominação, mas tem igrejas por aí que tem. E tem uma coisa que ela falou, que é falando sobre os filhos dela, a criação dos filhos, e ela ensinava aos filhos desde pequenininho que eles tinham que ter um relacionamento pessoal com Cristo, porque Deus não tinha neto, Deus tinha filho. E eu achei interessante isso, realmente. Porque às vezes há esse sentimento por parte dos filhos: meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó caminham, então eu estou salvo, né? Então, Deus não tem neto, Deus tem filho, é verdade. Então, o Evangelho
é um relacionamento íntimo com Deus. E não é só alguma coisa intelectual, que eu venho aqui, estudo teologia e vou para o grego, vou para o hebraico, vou para o aramaico, vou por livro e entendo e compreendo. Não, irmão, isso aqui intelectualmente, isso não é o mais importante. O mais importante do Evangelho é relação com Cristo, vida com Cristo, é caminhada, todos os dias ali aprendendo. É naquele momento que a gente é tentado a explodir com o outro, a ser arrogante com o outro, a ser orgulhoso, e aí a gente vai para o Evangelho e diz, não, peraí, mas Cristo era assim? Aí é que a gente aprende, não, Cristo não era assim. Por isso que eu digo, é um desafio, é todo dia aprendendo, é uma caminhada. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, da hora que acorda, da hora que vai dormir, é toda hora, é um contínuo aprendizado para se assemelhar, para parecer com Cristo como Ele era. E isso exige relacionamento. Claro, esse relacionamento ele vem por meio da palavra. A gente precisa conhecer quem era Cristo. Como é que Cristo agia? Como é que Cristo pensava? Como é que Cristo se comportava? Como é que Cristo falava? Como é que eu vou saber disso? É na internet, é no YouTube, enfim. Pode até ser se for a palavra, né? Mas eu vou conhecer por meio do Evangelho. É conhecendo a palavra de Deus. Aí eu vou dizer, então era assim que Cristo fazia quando alguém ia lá e pisava no calo dele, né? Perturbava o juízo dele, então era assim que ele agia. Né? Aí a gente vai aprendendo. Porque justamente o Evangelho é algo prático. É prática. Realmente é vida. Por isso que não adianta assim, eu estou aqui 40, 50 minutos falando, é muito bonito eu estar aqui falando. Agora, como é que eu me comporto lá em casa, como é que eu me comporto lá no meu trabalho? Vai estar igual que eu estou falando aqui, vai ter relação com o que eu estou dizendo aqui? É difícil demais. Inclusive, é difícil muito quando eu venho para falar, expor o Evangelho, ter que meditar. É a primeira coisa que me incomoda. Deus, eu vou falar sobre uma coisa. Como é que está a minha vida com relação a isso que eu estou falando? Né, irmãos? Porque eu estou totalmente suscetível, né, a cair, a falhar no meu relacionamento com Cristo, como todos nós estamos. Mas nós temos aquela luta diária, todos os dias, tentando melhorar, nos santificar, parecer mais perto, né, mais próximos de Cristo Jesus e assim por diante. É uma luta, e essa luta só vai acabar um dia quando a gente estiver realmente no corpo glorificado. Enquanto a gente estiver por aqui, é isso. Mas que haja disposição no nosso coração para aprender. O importante é isso. É que a gente se mantenha firme, constante, na disposição de aprender de Cristo. Então, o que ele pode dizendo aqui é isso. E essa comunhão com Cristo, a comunhão do Evangelho que ele está ensinando aqui, o nosso relacionamento com Cristo, ele implica justamente em quê? Em conhecer também, isso tem uma implicação importante, no sentido de que a gente precisa se apropriar daquilo que o Evangelho traz aqui no texto que a gente leu, do poder da vida sobre a morte, né? Aqui é o texto que diz no versículo que a gente leu, versículo 10, né? Conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, né? O poder da sua ressurreição. Então, relacionar-se com Cristo implica que a gente se apropria também do poder da vida sobre a morte. Assim como Cristo ressuscitou, um dia nós também estaremos com Ele ressuscitados. Então isso é uma coisa gloriosa para nós. Olha que maravilha, não é? O que é essa? Por isso que Paulo diz, olha, tudo que eu tinha aí eu deixo para trás. Era lucro, fica como perda. Porque o que eu conquistei em Cristo Jesus, é muito melhor. Um dia eu estarei com Ele, né? O poder sobre a morte que Cristo obteve, que Cristo conquistou, é extensivo para mim e para você. Essa morte física que um dia nós vamos passar, todos nós iremos passar, isso é pouco, isso não é nada, não é? O importante mesmo é que nós ressuscitaremos com Cristo Jesus, estaremos com Ele. Também implica, irmãos, a ser capacitado para enfrentar o sofrimento e a morte, né? Quando a gente se une ao Evangelho e a Cristo Jesus no nosso relacionamento com Ele, a gente também aprende que a gente é capacitado, como Ele venceu o sofrimento e a morte também, né? Como Ele partilhou também de sofrimento, né? Jesus Cristo. Paulo também, inclusive, tinha essa consciência, que ele também iria sofrer, né? Assim como ele iria ressuscitar com Cristo, ele sabia que ia ressuscitar com Cristo, mas ele sabia também que ia sofrer, como de fato sofreu muito, né? Por causa do Evangelho, mas ele entendeu que sofrer por Cristo é um privilégio, porque ele sabia o que esperava por ele, depois de todo o sofrimento, né, em Cristo Jesus. E por último ele termina no versículo 11, né, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Coisa maravilhosa.
implica também estar com Cristo, estar junto ao Evangelho de Cristo, implica a gloriosa expectativa da vida futura, da vida eterna, que é o que nos move aqui, né? Isso aqui não teria sentido nenhum para nós, essa vida que a gente vive aqui em Cristo Jesus, se a gente não ansiasse, não tivesse a expectativa e a certeza do que vem depois disso, né? Como diz Paulo em algum momento, eu não lembro qual o texto, se a nossa esperança estiver, né, naquilo que nós estamos vendo aqui nesse mundo, nós somos os mais infelizes. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Imagine, a gente olha para esse mundo aqui hoje, se a esperança da gente estiver nesse mundo aqui, já dá uma tristeza desde agora. Está aí a natureza assim, ó, virada de cabeça para baixo, daqui para frente é só catástrofes que a gente vai esperar da natureza. Está aí o frio chegando ao país como nunca chegou antes. Isso já é, meus, justamente as consequências dessa natureza corrompida pelo homem, né? Dos efeitos da ação maléfica do homem sobre a natureza, e que está aí entregue, né? Um dia tudo isso vai ser restaurado, mas enquanto isso está aí a crise, né? Então a gente olha para o sistema político do mundo, né? Dos governos, é outra derrota, é outra tristeza. A gente olha para a corrupção aumentando, o pecado aumentando, a corrupção que eu falo do pecado humano. Então, se a gente olhar para isso, imagine se a gente tivesse que colocar a esperança da gente nisso tudo. Mas Paulo diz isso, se a nossa esperança estiver nos homens, né, naquilo que nós estamos vendo aqui, somos os mais infelizes dele. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. E aí ele termina dizendo isso, né? O que Paulo está dizendo é que antes da ressurreição vem a morte, né? Antes da alegria vem o choro. Tem esse sofrimento todo aqui que a gente está passando. Mas um dia nós temos a certeza, a convicção de que nós estaremos para todo sempre com Ele, como igreja, como noiva de Cristo, para todo sempre livres, né, de tudo isso. Então, irmãos, que nessa manhã, né, nós entendamos, né, que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a entender, como Paulo ensina nessa carta, né, de que não há nenhum complemento, não há nada que a gente possa fazer para completar a obra de Cristo. A obra de Cristo em nossas vidas já foi completada lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu por nós. De uma vez por todas, definitivamente, gratuitamente dado por Deus essa graça. Então, que nenhum ensinamento falso, se chegar algum ensinamento, como diz lá, seja maldito, seja anátema. Qualquer ensinamento que vier para você dizer, olha, precisa fazer isso para ser salvo, você precisa fazer aquilo, tem esse ritual, tem que fazer isso, tem que... Não, nada substitui o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração e que nós nos apeguemos cada dia mais a essa verdade. Sim, o irmão, né? Irmão Wilson, pode recolher. Então, que nós nos apeguemos a essa verdade, né? Todos os dias, e coloquemos o nosso coração, a nossa esperança em Cristo Jesus, que é o centro da nossa fé, da nossa adoração, da nossa vida. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus pela palavra que Ele nos concedeu nesta manhã. Pai, nós louvamos o Teu nome neste dia, somos gratos ao Senhor, Deus, pela maravilhosa graça, Deus, por meio de Cristo Jesus. Agradecemos pelo sacrifício, ó Deus, do Teu Filho na cruz do Calvário, ó Deus, que nos outorgou vida, que nos deu vida, que nos trouxe, ó Deus, das trevas, da maldição eterna para a luz. Somos gratos ao Senhor por entendermos, por compreendermos esta verdade, e pedimos ao Senhor, Deus, que a Tua igreja também nesta manhã, neste dia, aqueles que vão ouvir, que já ouviram, sejam edificados no sentido de entender, de compreender, ó Pai, a sublimidade, ó Deus, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que como igreja do Senhor estejamos atentos, estejamos vigilantes, ó Deus, acerca das verdades que nos são ensinadas, ó Pai. Nós somos gratos a Ti pelo privilégio, né, de termos o Senhor na nossa vida, de adorarmos ao Senhor, de sabermos que um dia nós estaremos com o Senhor, Deus, de uma vez por todas, para todos sempre. Louvado ao Senhor por tudo isso, e que nós venhamos a nos desprender, Pai, de tudo aquilo que muitas vezes nos impede de ter uma vida abundante, plena, total, ó Deus, em Cristo Jesus. Que as coisas, os cuidados deste mundo, ó Deus, não venham sufocar a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor pelo sacrifício, ó Deus, o nosso conhecimento, a nossa alegria de sermos participantes da graça do Senhor, de sermos alcançados, ó Deus, pela sublimidade do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus, e que nós possamos e sejamos motivados, incomodados também, ó Deus, a partilhar todos os dias essa verdade para aqueles que estão próximos de nós.
Pedimos pela tua igreja, pelos irmãos que estão aqui, que o Senhor esteja nesta manhã consolidando, Deus, esta verdade no coração, na mente, ó Deus, e que seja uma verdade aprendida de uma vez por todas, definitivamente. Que eles saiam daqui, os irmãos que estão em casa também estão nos ouvindo, ó Deus, sejam nesse dia, ó Deus, abençoados no sentido de saberem que só o Senhor é suficiente para a nossa salvação. Nós agradecemos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Tem alguma pergunta, algum questionamento? Não, né?